A Deus, né? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nós estamos vivendo sim um tempo onde as pessoas têm se retirado, mas eu dou graças a Deus que boa parte da nossa igreja continua prestando culto a Deus, continua se reunindo em grupo pequeno, e eu dou graças a Deus por isso. A gente retomou os estudos bíblicos também e tem sido um tempo muito proveitoso para a vida da igreja. Mesmo a gente não podendo e não estando reunidos aqui nesse endereço, na José de Alencar, aqui na nossa igreja, na PIB. É claro que toda vez que eu chego aqui, é difícil olhar para esses bancos e não ter tristeza, porque a gente começa e sempre a gente valoriza aquilo que um dia a gente perde, né? Quando a gente poderia estar com todas as nossas portas abertas e prestar culto a Deus e fazer do ajuntamento santo um tempo agradável ao Senhor, às vezes a gente não valorizava muito, né? Mas agora, quando isso é tirado da gente, acho que a gente começa a perceber que tinha coisa importante na mão e não dava o valor naquilo que era importante. Me parece que nós precisamos que algumas coisas sejam tiradas de nós para a gente poder dar valor a elas. E assim tem sido na nossa vida, né? O camarada está empregado e só dá valor no emprego depois que é demitido. Quando a gente tem saúde farta, a gente pinta e borda, mas quando alguma coisa da gente é tirada na área da saúde, a gente vai entender o tanto que era importante ter saúde. Filhos que estão dentro de casa, a gente no dia a dia não dá muita importância, mas quando eles se casam e se vão, aí a gente percebe o tanto que nos fazem falta, porque um dia saíram da nossa casa. Hoje à noite o meu assunto, ele é esse: eu gostaria de dar a Deus o meu melhor. Esse ano de 2020 é um ano de recomeço, e se você quer recomeçar, esse é um assunto que eu vou falar hoje à noite, que nós podemos dar a Deus o nosso melhor. E vou falar isso quando a porta da nossa igreja aqui está fechada, mas não a porta da igreja de Jesus que está na tua casa. E nós podemos dar o nosso melhor a Deus em todo o tempo, em todo o tempo. Vou ler com os irmãos nessa noite o Salmo de número 90. O Salmo de número 90 é um salmo que a dedicação de autoria é dada para Moisés, e a NVI traz um título para Moisés, diz que é uma oração de Moisés, o homem de Deus. E eu vou ler todo o Salmo de número 90, na esperança de que, se a minha fala nessa noite não edificar a tua vida, mas que pelo menos a leitura da Bíblia Sagrada possa ser uma bênção para a tua vida. E diz assim o salmista no Salmo de número 90: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapa os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos.
Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Que Deus abençoe e abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero acreditar, eu quero crer que aquilo que tem unido eu e você, que tem nos unido como igreja, é a fé comum que nós temos em Deus. É aquilo que nós cremos a respeito dele. E é por isso que nós nos reunimos, é por isso que eu, mais alguns irmãos, estamos aqui, é por isso que algumas pessoas aí na sua casa estão reunidos em volta dessa palavra que eu acabei de ler. Nós somos um povo que cremos. Nós cremos não só na existência de Deus, mas nós cremos também que Ele participa da nossa vida, que Ele participa da nossa história, que Ele não está longe como se não se importasse conosco, mas o nosso Deus é um Deus que é conosco. Ele é Emanuel, Ele participa da nossa vida diária. Ele faz parte das decisões que nós tomamos. Eu sei que há pessoas que creem na existência de Deus, mas interessante que elas não passam dali, elas apenas creem na sua existência. Elas não chegam a nenhum outro lugar, elas não chegam a nenhum outro ponto. Elas ficam apenas nisso, elas creem que Deus existe. Na teologia, nós chamamos isso de ateísmo prático. Ou seja, a pessoa considera a existência de Deus, ela não nega que Deus existe. Mas Deus não participa da vida delas. Ele tem apenas uma existência. Elas vivem a vida, tomam decisões, como se Deus não existisse. E é óbvio que não é esse o meu caso e não é o seu caso, não é assim o povo de Deus. Nós somos um povo que não apenas cremos na existência de Deus, mas nós cremos também que o Senhor participa das nossas vidas, que Ele participa da nossa história. Por quê? Porque Ele tem propósito para cada um de nós. Porque Ele tem planos. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor tem planos de paz para nós. Então Ele participa, Ele tem propósito, Ele se envolve conosco na nossa vida. Nós cremos assim, cremos que Deus, um dia quando nos fez, lá no ventre da nossa mãe, que Ele tinha propósitos específicos para cada um de nós. É isso que o salmista escreve. Antes que qualquer dia nosso existisse, antes que nós estivéssemos fora do ventre da nossa mãe, os nossos dias foram escritos no teu livro, sem que qualquer um deles existisse. Então nós cremos que o Senhor é conosco, que Ele nos abençoa, que Ele nos guarda, que Ele nos protege. E a fé para mim e para você, a fé para a Igreja de Jesus, ela é uma fé, como está escrita em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, quando o escritor sagrado lá no livro dos Hebreus, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E vai dizer mais, ele vai dizer que aquele que de Deus se aproxima, precisa não apenas crer que Ele existe, mas que Ele também recompensa, Ele se envolve, Ele participa da vida daqueles que o buscam. Nós cremos assim. É assim que nós cremos na existência do Senhor. Nós cremos que nós podemos nos aproximar dEle, nós cremos que nós podemos nos relacionarmos com Ele, nós cremos que nós podemos viver para Ele, nós cremos que nós podemos viver com Ele, e é com essa fé, pensando assim, que nós nos aproximamos dEle, crendo. Ele existe, participa da nossa vida, nós nos relacionamos com Ele. E por que que isso é possível? Porque nós cremos, porque nós temos fé. E nós, quando nos aproximamos de Deus, nós também nos aproximamos com uma consciência que Ele não é um qualquer. Nós nunca podemos esquecer que aquele de quem nós nos aproximamos, que Ele é Deus, que Ele é o Pai que está no céu, que Ele é diferente de mim, que Ele é diferente de você.
O apóstolo Pedro, depois da pesca maravilhosa, lá em Lucas, capítulo de número 5, quando ele percebe quem é Jesus, quem é a pessoa que está diante dele, o apóstolo Pedro diz: se afasta, Senhor, porque eu sou um homem pecador. João, no livro do Apocalipse, preso na ilha de Patmos, quando escuta uma voz e volta para ver quem é que era o dono daquela voz, ele vai dizer lá em Apocalipse, capítulo de número 1, quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés, porque Deus não é qualquer um. O Jeremias, por exemplo, quando Deus tem um chamado para a vida dele, ele vai dizer: eu não passo de uma criança, Senhor. Moisés, quando está diante da glória de Deus e diante do Senhor, ele vai dizer: chama outro para fazer o que o Senhor está pedindo, chama outro. É uma reação absolutamente comum para quem descobre de quem diante está. É uma reação comum para quem sabe diante de quem está se aproximando. O Salmo de número 90, ele é fruto dessa aproximação lúcida de Moisés, consciente, sabendo de quem está se aproximando, sem nenhum tipo de fantasia, sem nenhum tipo de ilusão. Ele se aproxima de Deus, consciente de quem ele estava se aproximando. Tanto que ele vai dizer no versículo de número 2, ele vai dizer assim: olha, de eternidade a eternidade, tu é Deus. Eu sei a quem eu estou me dirigindo. De geração em geração, Senhor, tu és Deus. A grandeza da sua majestade, ela está estampada diante de mim, e eu sei que tu és Deus. Eu sei que eu não estou me aproximando de um qualquer. E o salmista, que é Moisés, ele é impactado pela presença de Deus. E impactado pela presença de Deus, ele percebe uma coisa: ele percebe a sua pequenez. E como que ele percebe a sua pequenez? Quando ele começa a questionar que é a vida. A nossa vida é como se fosse um sono. Ela é muito curta, daqui a pouco eu acordo. Deus é de eternidade, eternidade, mas a nossa vida é como a erva do campo. A gente brota, cresce e seca até que o dia termina. A nossa vida é curta. O salmista coloca diante dele, e ele coloca isso diante de mim e de você, aquilo que ele consegue perceber de Deus. Então ele vai e coloca assim: Deus é eterno e o homem é finito. O Senhor dura para todo sempre e nós somos como a erva do campo. O Senhor é grande e nós somos pequenos. O Senhor é de eternidade em eternidade e nós somos temporários. Nós temos uma existência passageira. E é nesse clima que Moisés escreve o Salmo de número 90. Consciente da sua pequenez e da grandeza de Deus. Sabendo que Deus é outro, que não é igual a Ele. Sabendo que Deus é de geração em geração, de eternidade em eternidade, mas que ele, Moisés, como eu e você, o ser humano, de uma forma geral, a gente tem a vida passageira, a nossa vida ela é temporária aqui, e é nesse clima que ele escreve o Salmo de número 90, com uma consciência: nós passamos rápidos, a nossa vida é curta. Moisés está encarando que a vida dele é uma vida muito breve, 70 anos, e para quem tem vigor, 80. Então, quando a gente chega aos 50 anos, a vida não é que nem do coronavírus, que é ascendente, a linha começa a ir para baixo, porque a gente vai tendo mais passado que futuro. A gente tem menos dia para contar e mais dias contado. Moisés diz: a vida é breve, passa logo. Ela é rápida. E o interessante é que isso não desanima Moisés, não entristece ele, não deixa ele desencantado com Deus, mas muito pelo contrário.
Moisés se alegra percebendo a sua pequenez e a grandeza de Deus. Moisés se alegra percebendo que o Senhor é de eternidade, e que a vida dele é passageira, é finita, é pequena. Moisés poderia olhar para tudo isso e se entristecer, ficar com medo, mas o salmista, ele se alegra. A descoberta da grandeza de Deus, da eternidade de Deus, faz com que ele esteja fazendo, para mim, na minha opinião, isso é muito particular de cada um, para mim é a oração mais bonita que tem na Bíblia. É a oração que Moisés faz no versículo de número 12. Quando ele diz assim, diante de tudo isso, diante dessa consciência que Deus é eterno e que eu sou passageiro, que a minha vida é breve, diante dessa grandeza de Deus, que Ele é de geração em geração, e eu sou como uma erva do campo, então ele faz uma oração: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Deixa eu perceber cada um dos meus dias. Deixa eu ver como é que a minha vida passa. Porque se eu alcançar sabedoria, se eu ver a minha vida passando, eu vou alcançar um coração sábio. E eu penso que isso é extraordinário. Porque esse pedido de Moisés é igual, ensina-me a contar os meus dias, Deus, eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu não quero que a minha vida seja inútil. Senhor, eu quero que a minha vida seja uma vida que vale a pena. É como se Moisés dissesse: eu quero ser a melhor versão possível de mim mesmo aqui neste mundo. Eu quero que a minha vida, Senhor, esteja realmente valendo a pena. E eu penso, irmãos, que é isso que faz uma pessoa abraçar a vida, dar valor à vida, dar valor a cada dia que tem, dar valor a todas as possibilidades que o dia pode oferecer para ela. E essa é uma oração que qualquer pessoa pode fazer, qualquer um pode fazer. Diante do eterno, diante da eternidade do Senhor, ficando para mim e para você claro que a nossa vida é passageira, que nós somos finitos. A melhor oração que uma pessoa deveria fazer, ou a oração correta, a forma como uma pessoa abraçaria a vida, é dizer: Senhor, a minha vida é breve, mas eu quero que ela seja útil, eu quero que seja uma vida que esteja valendo a pena, eu quero chegar ao final dos meus dias e dizer: eu vivi uma vida bem vivida, eu não desperdicei nada do que Deus me deu. Essa é uma oração que você pode fazer, e que todo mundo pode fazer. E eu gostaria que nós pudéssemos aprender pelo menos duas coisas com o salmista. Apenas duas. A primeira coisa que eu gostaria que a gente pudesse aprender é: uma vez que a vida é breve, uma vez que a vida é curta, nós deveríamos gastar os nossos dias e a nossa vida nos dedicando a conhecer a Deus e depender dele. Jesus, no Evangelho de João, vai dizer assim: na casa do meu Pai tem muitos aposentos, tem muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. Em Mateus capítulo 7, ele vem e diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará na casa do Pai, no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. E naquele dia um monte de gente vai me dizer assim: Senhor, nós profetizamos o teu nome, ou seja, então eu vou entrar. Nós fizemos sinais e maravilhas, então é óbvio, fizemos isso no teu nome, nós vamos entrar. Nós fizemos exorcismo, nós fizemos milagres. E diz o texto de Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 22, Jesus vai dizer assim: eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim.
Em João capítulo 17, quando Jesus vai fazer uma das orações mais bonitas, ali, segundo John Stott, a Terra Santa, a gente tem que tirar o calçado para fazer a leitura de João capítulo 17, Jesus vai dizer, a vida eterna é esta, ele está explicando a vida eterna, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se tem uma coisa que eu deveria fazer, porque a vida é breve, é passageira, é me dedicar a conhecer a Deus e depender dele. Se tem uma coisa que o povo de Deus precisa é conhecer a Deus e cada dia mais depender dele. O salmista está dizendo, volta-te, Senhor, vira o rosto para nós. É interessante que ele vai dizer, tem compaixão, nos satisfaz. E ele vai dizer, olha, e todos os nossos dias nós vamos cantar assim, feliz. Mas tem compaixão de nós. O que o salmista está falando? Deus, nós precisamos do Senhor. O Senhor precisa se voltar para nós suplicamos. Nós queremos nos alegrar, nós queremos assim, depender de Ti, nós queremos descansar em Ti, então volta-te, Senhor, para nós. É como se Moisés pudesse falar para a gente hoje, nessa quarta-feira, assim, olha pessoal, a vida é muito breve, a vida é muito curta para vocês achar que vai dar conta de viver a vida com a força de vocês, com a intelectualidade de vocês, com os recursos de vocês, com as condições de vocês, com as suas capacidades. A vida é muito, vocês não vão dar conta. A vida é muito breve para vocês ficarem se iludindo ao ponto de achar que vai dar conta da vida. Vocês precisam aprender a depender de Deus, porque só depende de Deus, aquele que conhece Deus. A vida é muito curta para vocês ficarem correndo atrás só daquilo que é de vocês. A vida é muito curta para vocês achar que não precisa depender de Deus. Porque na medida que a gente aprende a depender de Deus, aquilo que eu gastei energia, aquilo que eu corri atrás, aquilo que eu gastei a minha vida, o meu tempo, aquilo que me consumiu porque eu queria conseguir, o Senhor acrescenta na nossa vida porque dependemos dEle. Sermão do Monte, Jesus falou isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, será colocado. Não é vocês que vão conseguir. Dependam dele. A vida é muito curta. Agora, só depende de Deus quem conhece Deus. Perguntaram para Billy Graham qual é o grande problema da igreja. E ele disse, a igreja não conhece Deus. Simplesmente, a gente não sabe se aproximar. A gente perdeu o temor. Porque a gente não conhece Deus. Então a gente se reúne e fala, não, Deus existe, está aqui presente, mas a gente está ali de qualquer jeito. Se veste de qualquer jeito, se porta de qualquer jeito, fica de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente não conhece Deus. E porque não conhece, pouco dele depende. E o Moisés está dizendo para a gente, olha, vocês precisam aprender isso. Se a vida é muito curta, se ela passa logo, vocês deveriam se dedicar a conhecer a Deus. E depender dele. Dele. Mesmo porque tem 3 perguntas que a gente vai ter que responder na nossa forma de viver. 3. E não é nenhuma novidade, você já sabe. A primeira pergunta que na vida a gente tem que responder é, para onde que nós vamos? Afinal de contas, eu vou para onde? Eu vou passar a eternidade onde, afinal de contas? Se uma pergunta que é a vida, e no meu jeito de viver eu tenho que responder, para onde que eu vou, também tem uma segunda pergunta parecida com essa, que é, da onde que eu vim? Porque sabendo da onde eu vim, eu sei para onde que eu vou.
E toda religião, todo processo religioso que tem no mundo, existe para responder essas duas perguntas. E esquece muito a terceira. Todo sistema religioso é para responder a pergunta de onde que uma pessoa veio e para onde que ela vai. Só que nós, os cristãos, quando nós fazemos essas perguntas, e a gente faz ela vivendo a vida, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. E essas duas perguntas nos levam à terceira. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu saí daqui, vou chegar aqui, mas nesse meio, eu estou aqui para quê, afinal de contas? Porque eu vim para esse lugar, afinal de contas. Se eu vim de um lugar, é para lá que eu volto. E por que eu volto para lá? Porque eu saí de lá. Um exemplo. Nós que estamos aqui hoje, a gente sabe de onde saiu. A gente saiu de um lugar. E a gente sabe para onde vai voltar. A saber, as nossas casas. Só que quando a gente saiu de casa, a gente saiu com um propósito. A gente saiu de lá e vai voltar para lá. Agora, saímos com um propósito, com um motivo. No nosso caso, nós viemos prestar culto a Deus. E fazer uma transmissão ao vivo para você que está aí na sua casa. E o nosso jeito de viver vai nos habilitando a responder essas três perguntas, a dar resposta para a vida. Então, quando eu conheço Deus, eu sei de onde eu vim e sei que para lá eu estou voltando. E enquanto eu não volto porque eu estou aqui por um motivo, por um propósito. Na Gênesis, da nossa história, da saga humana, lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, o autor sagrado vai dizer assim: assim ele anotou as palavras do Senhor. Deus disse ao homem depois do pecado: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra. Ou seja, você vai trabalhar que nem um cavalo até morrer, até voltar para a terra. Enquanto trabalha, vai se machucar muito, porque a terra vai produzir espinho. Agora, o que ele diz? Visto que você foi tirado da terra, do pó, porque você é pó, você vai voltar para o pó. Então, você já sabe de onde veio e sabe para onde vai voltar. A gente aprende isso aí andando com Deus e conhecendo Deus. A questão não é, eu aprendi, pastor, na minha vida, no meu jeito de viver, na minha rotina, está muito claro para mim de onde eu vim e para onde vou e o motivo pelo qual eu existo aqui. Propósito da minha vida. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 1, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Para a glória dele. Ou seja, a nossa vida, ela tem sentido enquanto nós estamos aqui, se nós a vivemos no nosso dia a dia para a glória dele. E só é possível a gente falar, na nossa rotina, aquilo que deveríamos fazer e falar, se a gente tem uma consciência, eu vivo para a glória de Deus. A vida é muito curta, irmãos. A gente gasta muito da vida, e não é em conhecer Deus. O Senhor nos fez por uma razão, por um motivo. O Senhor nos colocou na família que nós nascemos, na cidade que nós estamos, aqui nesse mundo, com um propósito. E a gente só se importa com isso quando nós ganhamos consciência que a vida é breve, que a vida é curta. E a consciência de que a vida é breve e a vida é curta faz a gente dar a Deus o nosso melhor. Faz a gente fazer as coisas bem feitas. Mas nós gastamos boa parte da nossa vida fazendo perguntas que não são perguntas sérias, importantes. E talvez você vai decepcionar com o que eu vou falar. Mas a gente vive a vida perguntando assim, por que nada dá certo para mim? A gente vive a vida perguntando por que essas coisas acontecem comigo? Por que para mim as coisas dão errada?
Por que as coisas não são, pastor, do jeito que eu quero? Desculpa, mas essas perguntas, elas não são sérias, elas não são importantes. Porque se eu fui feito por Deus, e para Deus eu vou voltar, eu preciso perguntar qual é o propósito dele na minha existência, quais são os sonhos que Deus tem para mim, como é que a minha vida pode ser útil para ele, embora ela seja breve. E é a consciência de que a vida é breve é que me faz dar o meu melhor, fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu posso fazer. Então, se tem uma coisa que a gente precisa é nos dedicar a conhecer a Deus. Por quê? Bom, porque a vida é passageira, filho. Passa logo. A gente gasta boa parte da vida nos dedicando a conhecer um monte de coisa que não tem nada a ver com a eternidade. A gente consome a nossa vida em ter conhecimentos de coisas científicas, coisas deste mundo. Não estou dizendo que ninguém tem que fazer faculdade, que ninguém tem que se especializar, que ninguém precisa ter uma profissão. Eu estou dizendo que não é só isso, que tem coisa mais importante que isso. Diz a palavra de Deus, que o Senhor diz assim: se alguém tem que se gloriar em alguma coisa, que se glorie em me conhecer. Eu tenho um diploma, e daí? Eu tenho 5 diplomas, sou PhD, e daí? Você conhece Deus? Se você tem que se alegrar e se gloriar, é em me conhecer. A gente estuda a respeito de tanta coisa, mas não estuda a respeito de Cristo. E por causa disso, porque conhecemos pouco a Deus, a gente depende pouco dele. Geralmente a gente vai na nossa força. Geralmente nós achamos que vamos dar conta. A gente sabe que uma hora vai dar certo, que a gente vai conseguir. Sabe por quê? Porque a gente conhece muito pouco Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Moisés no Salmo 90, tentando dar o meu melhor a Deus, com a consciência de que a vida é breve, é muito curta, que eu preciso me dedicar a conhecer a Deus. E a cada dia mais depender dele. Uma última coisa que eu gostaria que nós pudéssemos aprender com Moisés é: se a vida é curta, se a vida é breve, se ela é passageira, eu preciso, assim, desfrutar de cada experiência dela, seja agradável ou não seja agradável. Se a vida passa rápido, se os dias são poucos, cada experiência precisa ter o seu valor, seja qual for a experiência, se a experiência é boa ou se a experiência é ruim. Então, ao mesmo tempo que o salmista vem e diz assim: satisfaze-nos pela manhã, com teu amor leal, e nós vamos cantar felizes, nos dá alegria, ele vai dizer também: o Senhor nos afligiu. Com o passar do tempo, nós também sofremos. E o salmista faz uma coisa que a gente deveria fazer: ele está conectando não apenas o sofrimento junto com a alegria, mas os bons momentos que ele passou com momentos ruins. Ele está conectando as coisas. Porque tanto uma coisa como a outra faz parte da história dele. É como se Moisés dissesse assim para Deus e para cada um de nós aqui. Ele vai dizer: Senhor, me dá não somente coisa boa, mas também estou dizendo, na medida que o Senhor me afligir, também me dá alívio. Na medida que o Senhor colocar lutas diante de mim, também, Senhor, permita que eu tenha vitórias, que eu possa vencer. Nas lutas, me dê as vitórias necessárias para essas lutas. Por quê? Porque eu, como servo seu, eu recebo aflição, mas tem que vir da tua mão. Eu recebo sim sofrimento, mas eu recebo da tua mão. Porque da tua mão pode vir isso, mas também vem alegria, satisfação. E eu quero desfrutar de cada momento desse. Não quero jogar nenhum deles fora. Seja um tempo favorável, seja um tempo que não é favorável. Se nós estamos passando um momento difícil na vida e a gente tem a consciência que a vida é breve, que a vida é curta, a gente não vai gastar tempo ficar se vitimizando. Se a vida é muito curta e a gente está passando por um tempo difícil, eu não vou desperdiçar os dias que eu tenho murmurando, procurando quem é culpado, ficar acusando as pessoas, guardando mágoas. A vida é muito curta para isso. E se a vida ela é realmente passageira, como ela é, se a vida realmente ela acaba no instante, por que a gente vai perder tempo com isso?
com coisa que não edifica, com coisa que que não faz bem para nenhum de nós. Eu sei, irmãos, que embora a vida é curta, eu tenho consciência. A vida é pequena, mas dá para sofrer um bocado. Todo mundo já sofreu muito e ainda vai sofrer. A vida é curta, a vida é passageira, mas a gente sabe que o caldo azeda. E às vezes azeda muito. Mas não dá tempo da gente ficar brigando a vida inteira, gastar a vida brigando. Eu sei que a vida, embora seja muito curta, passageira, dá tempo da gente se decepcionar demais, com muita gente, de muitas maneiras. Eu sei disso. Eu sei que, embora a vida seja curta, dá para ficar triste. Ó, e muito. A gente passa por muitas tristezas. Eu sei de tudo isso. Agora, não dá tempo de ficar guardando isso no peito a vida toda. A vida é muito curta para a gente ficar guardando mágoa, coisas ruins no peito a vida inteira. Se eu conecto os pontos, eu vou entender que toda tristeza, que toda decepção, ela foi pontual, foi uma experiência localizada. E a gente precisa aprender uma coisa: na medida em que eu fico guardando sentimentos ruins a respeito de tudo que eu vivi na minha vida, isso pode se tornar para mim uma experiência contínua, sem fim. Uma coisa que nunca passa, uma coisa que nunca cessa, uma coisa que nunca acaba. E a vida é breve, a gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo para ficar guardando rancor a vida toda. A gente não tem tempo para ficar ruminando mágoas. A gente não tem tempo para ficar ruminando descontentamento. A vida é muito curta, a gente não tem tempo para isso. A vida é breve, irmãos. Efêmera. É muito curta para na hora que a gente tem que se despedir de alguém, chegar naquele momento de despedida com mágoas, com ressentimento, com tristeza no peito. Tem gente que está preso lá, 20 anos atrás. Passou 20 anos, mas ela está lá, guardando aquilo no peito. Gente que não viveu a vida, que ficou presa num estágio da vida. E por quê? Bom, porque não entendeu que a vida é passageira, que a gente está voltando para Deus todo dia, um pouco mais perto de Deus. Agora, vai ficar lá 15, 20 anos atrás, até morrer? E por que fica lá? Porque não conseguiu vencer? Vencer o quê? Os sentimentos que abrigou no coração. A vida é curta. Não dá para ficar guardando sentimentos ruins no coração, não. A gente não tem tempo para isso. Vai ser muito triste chegar na reta final da nossa vida e perceber que a nossa vida foi vida só de sofrimento, de murmuração, de tristeza, de dor. Inútil no reino. Inútil para Deus. Não conseguiu fazer o melhor que podia, não cumpriu os propósitos de Deus. A gente não pode desperdiçar a vida. Não podemos, irmãos. A gente não pode ficar lutando por ninharia, por miséria. A gente não pode gastar o nosso tempo lutando por coisas que não tem nada a ver com a eternidade. A gente precisa parar de perder tempo. Senão a gente nunca dá a Deus a melhor versão de nós mesmos. Nunca. Nós podemos ser uma bênção para a nossa geração. Desde que a gente pare de perder tempo lutando por coisas que a gente não precisa. Por coisas que nós queremos. Deixa Deus acrescentar na tua vida. A vida é curta. Hoje à noite chamo você para olhar para Jesus. Jesus teve uma vida muito curta, 33 anos. 33 anos. Em João capítulo 13, Jesus faz uma declaração extraordinária. Ele vai dizer assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Mas não é só isso que ele sabia. O que ele sabia? Que viera de Deus. Ele estava voltando para Deus.
Sabia de onde veio e sabia para onde ia. Sabia da brevidade da vida. Sabia que a vida dele ia passar logo. E lá no capítulo 17, versículo de número 4, ele vai dizer: Pai, a minha vida é muito curta, foi só ter 33 anos aqui. Mas eu te glorifiquei com a minha vida enquanto eu vivi esses 33 anos. E sabe como eu te glorifiquei? Completando a obra que o Senhor me deste para fazer. Terminando o que o Senhor me deu para fazer. Cumprindo o meu chamado. Cumprindo o meu objetivo enquanto vivi esse período que eu saí daqui e vou voltar para cá. Eu cumpri. Jesus viveu aqui pouco tempo. Mas até hoje é um nome que está sobre todo nome, é um nome onde todo joelho vai se dobrar, e pelo nome de Jesus, pessoas são convertidas, pessoas se rendem, pessoas saem do inferno, pessoas são salvas, porque ele viveu aqui 33 anos só. Ele sabia da brevidade da vida dele. Mas enquanto viveu aqui, glorificou o Pai. Ele deu o melhor que ele podia dar. Ele fez o melhor que podia. Acredito que tanto eu e você um dia vamos visitar a Nova Jerusalém. A gente também vai voltar para lá. Se tem uma coisa que nós sabemos é que a gente vai voltar para Deus. Mas enquanto esse dia não chega da gente estar lá, na Cidade Santa, diante de Deus, esse tempo que nós estamos aqui vivendo, Deus tem propósito nele. E tanto tem propósito que vai ser muito triste se a gente chegar lá com a mão vazia, dizendo assim: não deu tempo de fazer o que o Senhor pediu para fazer. Vai ser muito triste. Vai ser desastroso. Vai ser uma vergonha. O tempo está passando. A vida é breve. Deus é de eternidade, eternidade. Você está voltando para o eterno. Muito cuidado para não estar jogando a vida fora, desperdiçando a tua vida. Muito cuidado para não ficar dando a Deus o que sobrou, o resto. Dá ao Senhor o seu melhor. Cumpra o chamado que Ele tem para a tua vida. Vamos cantar?